excelente dia para você, começando mais um Saber Viver, ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Bom demais, né, gente? Ter essa oportunidade de recomeçar, essa oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente, de ter um novo dia, de ter novas possibilidades para que a nossa vida aí impulsione para frente, para que a gente consiga realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, para que as coisas realmente funcionem no nosso dia a dia. E fazer isso não pode ser de maneira repetitiva. A gente tem sempre que encontrar um meio, um jeitinho de fazer as coisas diferentes. Que, digamos que se a gente mudar uma atitude, se a gente mudar uma maneira de pensar, se a gente mudar um direcionamento do nosso dia a dia, a gente consiga aí obter um bom resultado, a gente consiga encontrar a nossa felicidade de fato e a gente consiga fazer feliz também as pessoas que estão à nossa volta, nas pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Gente, essa gripe não está indo embora. Então, tem hora que a apresentadora tem que tossir, não tem jeito. Mas é isso. Então, que a gente possa aí começar o nosso dia com essas possibilidades, com essa vontade de ser melhor a cada dia, um pouquinho mais a cada momento, a cada oportunidade, a cada dificuldade que a gente vivencia, a cada adversidade que a gente passa, que a gente possa aí ter um direcionamento positivo, tá bom? E hoje o nosso tema é a depressão. A gente vai falar aqui sobre essa questão que afeta aí muitos e muitos brasileiros, que afeta a população mundial como um todo. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é o mal do século, né? Daqui a 30 anos vai ser aí a doença que vai realmente predominar os nossos dias. E por quê? Qual é a questão da depressão? Qual é a razão da depressão? Porque hoje existem tantas pessoas que passam por essa questão. Será que é uma questão social? Será que é o capitalismo que impulsiona as pessoas a ficarem depressivas? Essa coisa do consumismo, de ter e não ser? A gente observa que hoje as pessoas têm uma preocupação muito grande com ter bens materiais, ter coisas, adquirir coisas, poder comprar, o poder da compra. E a gente vê que isso, infelizmente, é um impulso capitalista que acaba gerenciando isso tudo. Mas, em contrapartida, existe o ser, que é muito mais importante, que é o que, de fato, faz que a gente seja feliz. Existem pessoas aí que têm de tudo, tudo que o dinheiro pode comprar, e não têm a felicidade. Então, o que seria felicidade? São os momentos que a gente vive, são as coisas que a gente passa no nosso dia a dia, é aquela pequena maneira que você tem de sair de uma situação difícil, é uma maneira que você tem de direcionar o seu pensamento quando você passa aí por uma adversidade. Então, é o seu jeito de viver, é o seu estilo de vida, é como você utiliza o seu potencial para viver aqui nesse mundo, para, de repente, fazer parte dessa sociedade, o que você deixa nos ambientes que você passa, onde você vive, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você ama, com os seus amigos. Então, isso é que é, de fato, ser feliz. A gente precisa entender essa felicidade, entender qual é a proposta de felicidade, porque, às vezes, a gente idealiza a felicidade como algo que está num pedestal e a gente está muito distante. E não é nada disso. Às vezes, a gente quer muito uma coisa. Quando a gente atinge, a gente fala, poxa, mas era isso? Era isso que eu queria? Era por isso que eu batalhei tanto? Às vezes, são anos e anos, e a pessoa pensa assim, poxa, mas o caminho, a trajetória tiveram momentos que me marcaram muito mais. Então, a gente precisa realmente valorizar isso, os pequenos momentos, as pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que são essas coisas que trazem aí uma estrutura que possa blindar a gente, para que a gente não venha sofrer desse mal da alma, né? Que é uma dor que a gente tem na alma, é uma dor que a gente tem lá no fundo do nosso íntimo, onde a gente não consegue, às vezes, até mesmo explicar. Por isso, a gente hoje traz uma psicóloga para falar sobre o assunto. A Mary, ela vai conversar aqui com a gente, vai desenvolver esse tema. Ela já esteve aqui no programa uma vez para falar sobre os adolescentes, sobre essa idade aí vocacional, onde eles começam a escolher uma profissão. Mas hoje a gente vai falar sobre essa outra temática, sobre a depressão, porque a mente humana ela é muito fértil, né? E às vezes a gente não tiver um direcionamento, é aquele negócio, cabeça vazia, não pensa coisa boa, né? Então a gente precisa realmente preencher a nossa mente com coisas boas, com bons pensamentos, com atividades. Isso é muito importante. Às vezes você está um pouquinho triste, está um pouquinho, né, esquisito. Faz uma atividade, vai ler, vai assistir um filme bacana, vai andar, vai caminhar pela rua, ver gente, ver pessoas, ter contato com a natureza. Isso também ajuda muito e faz a diferença no nosso dia a dia. A gente tem que buscar a qualidade de vida, né? A gente sempre fala isso aqui no programa. E hoje a gente também vai trazer aqui
ao vivo. Vamos fazer uma experiência aqui inédita do Saber Viver. Nós vamos até o estúdio aqui da Érica Márcia do Júnior. A gente vai conferir como ficou o novo estúdio. A gente deu uma palhinha aqui, falamos aí, já tem um tempinho, 1 mês, quase 2 meses. A gente falou que eles viriam para cá, próximo aqui ao estúdio da Rede Petrópolis Televisão, e eles já estão instalados. O estúdio ficou lindo, ficou muito bonito, e a gente vai fazer aqui essa demonstração para você que está em casa ao vivo e falar um pouquinho mais do trabalho deles, tá bom? Hoje você que está em casa vai conhecer a Érica também, você que ainda não conhece, vai conhecer ela, porque da outra vez só o Júnior veio, que foi assim, uma coisa bem rapidinha mesmo, só para dar uma palhinha do trabalho deles para vocês, tá bom? Agora a gente vai para um rápido comercial e já já a gente volta com o nosso tema do dia, não sai daí não. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 Vietec Cable. E bom demais, né, gente, poder falar de qualidade de vida, poder falar de melhorias para o nosso cotidiano. Afinal de contas, todas as pessoas saudáveis gostam de falar de qualidade de vida, não é verdade? A gente quer e a gente busca melhorar o nosso dia a dia, a gente busca melhorar o nosso ser a cada manhã, a cada anoitecer, a cada oportunidade. Isso é, de fato, importante na nossa vida. A gente realmente precisa ter essa preocupação para que os dias não passem sem sentido, para que as coisas não aconteçam e a gente não encontre um sentido. Então, que a gente possa aí olhar um pouquinho para o nosso eu, que a gente possa olhar um pouquinho o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente observa tanto os outros, o que está à nossa volta, o que as pessoas fazem, o que as pessoas deixam de fazer, e a gente esquece de estar preocupado aí conosco, com o nosso íntimo, com o que a gente faz, com o que a gente tem feito, com o que a gente pode fazer para ser melhor, não é verdade? Então, vamos nos preocupar um pouquinho com o nosso íntimo, porque, com certeza, se a gente se preocupa com a gente pode oferecer coisas boas. A gente só exala aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a gente tem coisa ruim, a gente vai exalar coisa ruim. Então, a gente precisa curar a nossa emoção. E se a gente tem coisas boas, a gente vai exalar, com certeza, coisas boas. E, por isso, hoje, a gente está aqui com a Mary Kellen, que ela vai falar com a gente um pouquinho sobre essa temática, sobre essa questão que tantas e tantas pessoas na nossa humanidade, hoje, como eu falei, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse é o grande mal do século, que é a depressão.
E por isso hoje a gente vai falar desse assunto, a gente vai falar dessa dor na alma, digamos assim, que afeta aí tanta gente, né? Isso, Mary, bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo jóia. Bom, depressão como você falou, é uma questão hoje que está sendo vista, né, pela Organização Mundial de Saúde, porque ela tem crescido cada dia mais e isso tem trago realmente uma atenção maior para a questão da depressão. A depressão, ela, na verdade, a gente falando num termo bem corriqueiro, né, a depressão ela é o que a gente chama de dor de viver, né? A depressão ela é provinda de um esvaziamento afetivo do homem moderno. Então, quando a gente fala de depressão, né, a gente está falando exatamente dessa questão de ter realmente um esvaziamento. A pessoa ela não consegue dar conta, né, de todas as de tudo que a sociedade impõe e chama. Então, isso tem uma questão muito cultural, né? Diferente da psiquiatria, que vê a depressão como um diagnóstico, uma doença, né? Para a psicanálise, a depressão ela é exatamente isso que eu disse, né? Esse esvaziamento. E ela também pode ser vista como um sintoma social. Eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho do que seria um sintoma social, até para a gente entender um pouco melhor a depressão, entender ao longo do tempo, do homem, dentro da sociedade, né, o que é um sintoma social. Bom, então, assim, o sintoma social é aquilo que vai na contramão, vamos dizer, de uma norma, de um padrão de cultura, né? A gente tem inúmeros exemplos para dar sobre sintomas sociais. A tristeza lá atrás, no nazismo, onde esse enlouquecimento social, né, esse delírio perverso, fez com que pessoas comuns acabassem aderindo àquela questão, né? Que para as pessoas que estavam no poder, né, tinham outras questões, mas que algumas pessoas, dentro desse delírio, acabaram aceitando e compactuando com uma coisa que seria uma limpeza da raça. Esse seria um sintoma, um exemplo de sintoma social. Um outro exemplo foi lá atrás as histéricas, as mulheres histéricas, né, que foi onde deu origem à teoria toda do Freud, no momento onde as mulheres tinham um padrão, as mulheres na cultura tinham um lugar muito delimitado, determinado. E então, essas mulheres que tinham normas até de como se vestir, como se movimentar, como se colocar, elas começam a padecer no corpo de sintomas que proviam do psíquico, né? Porque as mulheres convulsionavam, tinham partes do corpo paralisadas, ficavam cegas, mas não tinha nenhuma questão neurológica. O Freud, percebendo isso, foi lá e observou, bom, vamos ter que escutar essas pessoas, essas mulheres, e então conseguiu-se perceber, nesse momento, esse sintoma social, né, que estava acontecendo com aquelas mulheres, e era só mesmo uma questão de falar sobre aquele conflito, falar sobre o que estava acontecendo na vida daquelas mulheres, né? As mulheres não eram vistas, e, por isso, provavelmente, o sintoma veio como uma forma de escândalo, né? As mulheres que não podiam se movimentar, tinham um padrão muito determinado, convulsionavam, caíam, e isso foi um escândalo na época. E por que a depressão pode ser vista como um escândalo hoje, né? E aí entra toda uma questão cultural, realmente, né? Dos dias de hoje. Quem é que dita hoje os padrões, as normas, né? Já foi a igreja, no século XIX, no medieval, onde os cristãos medievais eles tinham, onde o normal era sofrer, né? Eu sofro, mas Deus vai me recompensar.
Então, nessa época, o sofrimento era normal. Por que hoje o sofrimento é tão escandaloso, né? Por que sofrer é tão escandaloso? Eu acho que essa é uma questão que bate na porta, né, da nossa sociedade, para que a gente realmente comece a repensar quais são os valores. Quem dita? É o Estado? Já não é mais o Estado, né? Hoje a gente vê que a sociedade está muito livre. As pessoas elas não têm mais esse recalcamento, né? Essa coisa de brecar, alguém que breque, né? Então está tudo muito livre, muito solto. É óbvio que isso tudo que trouxe benefícios, né, para a gente, para a sociedade de hoje, mas também trouxe uma questão que a gente tem que pensar. Eu acredito que a depressão, né, ela vem de um momento onde o homem ele se vê num local onde ele não dá mais conta de aproveitar tanta coisa, né? A gente vê nas chamadas dos comerciais, né? Você merece, você pode, você consegue. E essa demanda do sujeito, onde o sujeito ele tem que aproveitar, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser especial, isso tudo vai deixando o sujeito sobrecarregado, como você disse, né? Existe uma sobrecarga e o sujeito ele não dá conta, né, de aproveitar tanto. E isso tudo vem durante muito tempo, né? A pessoa ela se vê colocada diante disso, mas e se eu não der conta de aproveitar tanta coisa, né? E por isso falar da depressão é falar de um sintoma social, né? Como eu falei lá atrás, onde um número muito grande de pessoas não dão conta de lidar com um padrão de cultura, né? Como lá atrás a gente falou, né, das histéricas, que para brecar essa coisa de ter um lugar muito delimitado, elas deixavam que o corpo falasse. Hoje, diferente disso, o corpo fala, a gente tá livre, a gente pode falar, o homem, a mulher, ele é completamente livre para fazer o que quiser. Mas essa questão ela é muito maior, né? É uma questão onde o consumo dita, né? Você tem, você quer, você... E quando a pessoa não dá conta de lidar com tanto estímulo, ela decide se isolar, né? Então, a diferença hoje está exatamente aí na depressão, né? Numa sociedade onde é oferecida uma festa a cada minuto, né? É sempre uma festa, o sujeito decide se isolar. E é muito importante que a gente comece a pensar na depressão exatamente como uma forma do sujeito estar falando que não dá conta de alguma coisa. Eu acho que essa é a questão importantíssima, né? A gente vê hoje, o cara perde a mãe, 15 dias depois os amigos chegam, pô, cara, você está muito para baixo, tem que tomar um remédio, tem que fazer alguma coisa. Como assim? Né? Ele não pode sofrer? Ele perde a mãe e tem 15 dias e as pessoas acham que está na hora, vamos lá. E a pessoa não tem tempo de elaborar o luto, as perdas, né? Porque quando o sujeito ele consegue minimamente elaborar o conflito, né, isso consegue ser minimamente entendido. Por quê? Porque quando a gente pensa sobre nossas questões, a gente, obviamente, já começa a entender um pouco mais sobre si, né? E a gente não tem tido tempo para isso, né? A gente não tem tido tempo para pensar, para entender, na verdade, o que é que está acontecendo comigo. Eu acho que existe também, por trás disso, né, uma outra questão, que é a questão da indústria farmacêutica, né, que está aí, que é uma indústria que, mesmo dentro da crise, ela cresce sem parar.
E isso tudo influencia também dentro dessa questão da depressão. Por quê? Com isso, a gente vê em qualquer lugar, panfletinho que a gente chega, às vezes, no consultório médico, posto de saúde, e até revista, né? A gente pega um panfletinho lá, lê lá um monte de sintoma. Caso você tenha um X números desses sintomas, você tem depressão, procura um médico. Aí tem lá falta de apetite, excesso de apetite. Falta de sono, excesso de sono. É até engraçado, né? Porque perda de esperança. E tem lá, qualquer um de nós pode ter 6, 7, um monte que seja desses sintomas e não ter depressão. Mas aí a gente tem uma outra questão, o sujeito chega no médico e fala, olha, doutor, eu estou depressivo. Aí o doutor fala, mas por que você está? Aí ele cita lá todos aqueles sintomas que ele leu na revista, no panfleto, e aí o médico fala, não, você está realmente depressivo, e passa um remédio para a pessoa. A pessoa toma um remédio, toma um antidepressivo, o antidepressivo tira o sono, toma um ansiolítico para dar... Aí associa um ansiolítico para dar sono. O ansiolítico tira o apetite, associa um regulador de apetite para melhorar o apetite. E assim o sujeito vai se intoxicando, mas a questão dele continua ali. É verdade. Muito interessante essa sua colocação. Muito interessante, porque a gente vê isso mesmo. Hoje existem muitas pessoas dependentes de vários e vários remédios. E aí, quando elas param... Aí elas começam a se sentir dependentes. Eu, inclusive, conheço pessoas que já passaram por isso, e a pessoa chega e fala assim, não, eu vou parar. E quando ela para, ela vai lá no fundo do fundo, ela piora a situação, né? Pois é. E essa é uma questão que é importante que a gente pense, né? Porque muitas vezes, igual eu falei lá atrás, agora há pouco, sobre o rapaz está lá, perdeu a mãe, e tá vivendo luto, que é normal e muito importante para que a pessoa consiga elaborar o conflito, né? E aí o cara vai e decide tomar um remédio. Só que ele vai ter que associar um outro remédio, porque aquele remédio são as contraindicações, né? É óbvio que existem casos, né, em que é importante, da depressão, que é importante associado, né, com a psicoterapia, que vem a medicação, até para minimizar esse momento de crise, né? Só que, quando esse conflito ele não é elaborado, quando a pessoa não procura uma psicoterapia, o conflito continua lá. O conflito não some. Dificilmente o conflito vai sumir, né? O que vai acontecer é, quando a pessoa decide utilizar somente medicação para depressão, é que ele vai sair da crise, né? E ele vai ficar ali naquele... Tem uma música ótima do Arnaldo Antunes que ele fala que, na verdade, ele escreveu com uma outra pessoa, mas que eu acho uma música ótima que talvez fale um pouco dessa coisa que quando o depressivo ele decide usar só a medicação, é algo que define muito bem o que a pessoa vive, né? Ele fala, socorro, eu já não sinto nada, nem dor, nem amor, nem calor. E ele pede ajuda para que ele consiga encontrar algo, né? Uma alma, mesmo que penada, ele fala na música, que ajude ele a sentir alguma coisa. Porque a pessoa com depressão que decide apostar todas as fichas na medicação somente, ela passa por exatamente por isso. Ela não sente nada, né? Ela já não sente mais aquela dor lá atrás. Mas ela também está anestesiada para as coisas boas que vão vir lá na frente, né? E isso é muito importante, que a gente comece a repensar a forma como a gente está lidando com a depressão hoje, né? Eu acho que o mais importante da depressão, de entender esse esvaziamento afetivo e tudo isso que vem junto com a depressão, essa questão também social, né, que a cultura tem imposto para as pessoas, é pensar a depressão como realmente algo psíquico, né, não como algo orgânico.
Algumas pessoas, às vezes, falam, mas existem depressões orgânicas. Tudo bem. A gente pode até acreditar que a depressão que venha junto com a depressão outros sintomas físicos. E aí que talvez tenham que ser tratadas bioquimicamente, né, com a medicação. Mas é muito importante, porque a depressão ela é provinda, sim, de um conflito psíquico. E, de fato, a medicação ela não vai curar a tua questão psíquica, né? Ela vai ajudar você a passar daquele momento de crise, mas curar, não. É complexo, não é um assunto assim muito simples, né? A gente tem que avaliar isso de uma maneira séria. Acredito também que a pessoa fazer atividades que gerem prazer, né? Eu acho que isso pode possibilitar uma saída. Na verdade, graças a Deus, eu nunca passei por depressão, então é difícil a gente falar de uma coisa, né, que a gente não viveu e não sou profissional da área. Mas, em relação a essa questão da depressão, acredito eu que quanto mais a gente se conhece, e quanto mais a gente tem assim, esse encontro conosco, por trás de todas as cortinas, porque às vezes, a gente esconde determinadas coisas, porque socialmente não é legal, né? Às vezes como você falou, às vezes você está triste, e aí socialmente não é legal você demonstrar que você está triste. Então, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre feliz, sempre sorrisos, né? Então, isso é uma coisa complexa. E aí, quando você está sozinho, como você falou que hoje as pessoas não têm mais esse tempo de estarem sozinhas com a própria consciência para refletir, porque as pessoas estão sempre muito ocupadas e muito atarefadas, mas a gente necessita, assim como comer, assim como beber água, assim como tomar banho, a gente precisa também ter um momento nosso, né? Um momento que a gente possa ter um encontro com o nosso íntimo para se compreender e se aceitar. Porque eu acredito também nisso. Eu acho que quando a gente tem esse processo de aceitação de quem a gente é, do que a gente tem passado, de quais são as nossas falhas, os nossos defeitos, porque é engraçado que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar os próprios defeitos. Às vezes, a pessoa tem um defeito, ela fala, não, eu não sou assim, não, mas o fulano é assim. O Beltrano é de tal jeito. Então, assim, às vezes, a gente aponta muito os outros e não se enxerga, e não tem um espelho que consiga refletir o que realmente a gente é. E aí a pessoa começa a entrar em vários conflitos, não somente de depressão, né, doutora, mas de vários outros conflitos, né? Pois na verdade, o que a gente vê muito hoje no consultório, né, são pessoas que realmente não... que chegam no consultório que não buscaram realmente entender o porquê daquele conflito, né? Eu sempre falo isso é algo que... É óbvio que é muito da minha profissão realmente, né? Mas quando a gente fala sobre algo, né? Mesmo que seja algo que eu não gosto em mim, né? Isso já te ajuda, te enriquece, né? Exatamente nesse conhecimento de si, né? Quanto mais você fala sobre suas questões, sobre seus defeitos, sobre suas qualidades, você conhece mais sobre si e você consegue, né, conhecendo mais sobre si, você consegue passar pelos altos e baixos da vida, né, com muito mais de cabeça erguida, né, com muito mais força. Mais seguro, né? Mais seguro. Isso é muito importante, porque a pessoa ela não consegue, muitas vezes, perceber, né, as suas potencialidades. E aí deixa com que o outro dite, o mercado, ou qualquer coisa. O padrão. Né? Às vezes é interessante isso, porque, às vezes, se você está fora de um padrão, existe um padrão ali, vamos dizer, a maioria faz de um determinado jeito, e aí você faz alguma coisa de um jeito diferente. Se a pessoa não for segura, se a pessoa não souber a que veio e o que ela realmente quer, ela vai se adequar ao padrão, né? Aquela coisa do povo marcado, povo feliz, vida de gado, né? E ela vai se adequar àquele padrão e acabou. Mas quando a gente tem essa tal segurança, a gente passa a compreender que a gente é diferente, que a gente tem uma maneira de pensar diferente, e a gente passa a abraçar realmente as nossas propostas, né?
Que, na verdade, a dificuldade hoje, né, de encontrar um lugar, né, para se conhecer, para falar, porque hoje, a gente hoje ainda, no século XXI, a gente ainda tem um um preconceito mesmo, faz um pré-julgamento, né, das questões psíquicas, porque se você tem um conflito, o cara vai no psicólogo, está com problema, está cheio de problema. Às vezes o cara está indo porque realmente entendeu que existe alguma coisa ali na cabeça dele e ele não quer realmente entrar e fazer igual a todo mundo. Eu quero viver aquilo que eu acredito que seja importante para mim. Ou até descobrir o que é importante. O que vai realmente levar essa pessoa para frente, a passar por essas fases da vida e pelos altos e baixos, e pelos problemas e conflitos, de uma forma dele, né? E não moldada, mecanizada, como todo mundo deve passar, né? Porque hoje o problema maior hoje é que não se deve passar, né, pelo conflito. Então, que não existam conflitos. Eu acho que essa questão pode ser realmente a questão que traz um pouco também desse preconceito, né, com as questões psíquicas. Porque não vamos pensar nisso, né? Vamos festejar, vamos ser pessoas felizes e assim segue. Dizem até que falam da nação Prozac, né, que é o tal do remédio da alegria, e que, na verdade, é uma alegria inventada, né? Não seria muito mais fácil você viver sua vida, muito mais bacana você viver sua vida de forma plena, sabendo quem você é? Então, junto com os seus conflitos, porque o conflito também enriquece, né? Não falar do conflito é que empobrece. É verdade, sem dúvida. Sem dúvida. E é interessante, eu acho que a grande questão aí é essa coisa do autoconhecimento. Porque quem tem essa consciência aceita melhor os outros, porque se entende e se vê também como ser cheio de problemas, de conflitos, de defeitos, de coisas a superar, e aí passa a compreender melhor o outro. Eu acho que quando a gente cria uma falsa ideia de perfeição, uma falsa ideia de eu tenho que estar sempre feliz obrigatoriamente, e eu tenho que sempre entender tudo, eu tenho que sempre saber de tudo, a gente cria essa falsa ideia, porque ela não é uma ideia verdadeira, e a gente quer ter essa ideia do outro também. A gente quer cobrar que os outros sejam perfeitos, que os outros nunca errem, que os outros nunca tenham atitudes que não vão de acordo com o que a gente pensa. E aí eu acho que acaba gerando aí vários outros conflitos que seriam outros temas, né? Mas eu acho que é mais ou menos o caminho, né? Porque, na verdade, o conflito é algo que faz parte da vida, né? O conflito com o outro, o conflito com si mesmo, com as coisas do mundo, né? O problema maior é tentar encaixar todas as pessoas num único lugar, né? Onde existem padrões, normas. Isso a gente vai ver, até porque, se não existir, não tem sociedade, né? O problema maior hoje é que os padrões estão um pouco mais frouxos do que antigamente. Como eu disse, isso traz um benefício para a gente, porque a gente pode ser cada um, mas, ao mesmo tempo, quem dita o padrão é o consumo. Então, se você consome, você está bem, você está feliz. Se você não consome, você está atrás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente repensar, né? Verdade. É exatamente o lugar que você se coloca e até o lugar que você vai entender o outro, né? Colocar o outro, esse lugar que você disse, de quando a gente se conhece, se entende, a gente consegue entender melhor, né, o outro. E isso faz parte exatamente desse processo, né, de um processo de autoconhecimento, de análise. Eu acho que ele faz toda a diferença aí na vida do sujeito e entra muito, né, dentro da questão da depressão, porque, afinal de contas, a depressão é realmente esse lugar onde você
está abrindo mão, né, de tudo que está para fora. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para falar mais sobre isso e outros temas. É verdade, é bem complexo, mas acredito eu, como eu estava falando agora há pouco, que uma maneira bacana é procurar atividades, né, doutora? Assim, quais são as melhores maneiras da pessoa, de repente, conseguir sair desse conflito? Bom, acho que ponto fundamental para quem está passando pela depressão é realmente a psicoterapia, né? Porque a pessoa é ali que ele vai falar daquilo, né? Daquilo e de toda a sua história, porque a gente entende que uma pessoa que tem qualquer tipo de conflito psíquico hoje, ela tem uma história passada, e isso tudo faz diferença no hoje, né? A gente não é hoje algo separado da nossa história. A gente não formata a nossa máquina, exatamente. Né? E assim, existem outras, né? Quando a pessoa tem algum hobby, eu acho que isso é importante. Até mesmo porque quando a gente faz o que a gente gosta, né? As pessoas falam de atividade física também, é muito importante. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente está fazendo algo para a gente, né? E isso fala muito da gente. Quando a gente decide, eu adoro correr, eu adoro malhar, eu adoro... Isso é importante até para que a pessoa consiga desviar um pouco do foco, né, daquilo tudo que ela está passando. A depressão ela tem muito disso, porque a pessoa fica ali remoendo aquele conflito, e quando ela consegue encontrar um outro lugar, né, uma atividade física, uma pintura, um outro tipo de hobby, né, ela está conseguindo desviar um pouco esse foco. Então, isso é importante também, como você disse, né? Encontrar outras atividades que façam com que essa pessoa ela passe por esse momento de uma forma mais tranquila. Mas não tem jeito, tem que ser aliado com a psicoterapia para conseguir elaborar esses conflitos. Perfeito, queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente, hoje falando aí desse tema, digamos que para alguns intocável, né? E para outros realmente uma maneira de se libertar, uma maneira de ter cura, uma maneira de ser feliz, uma maneira de encontrar aí uma saída e um caminho. A gente espera ter ajudado aqui, né, com o nosso tema, com essa profissional maravilhosa que já está com a gente aqui pela segunda vez. E agora a gente vai para um rápido comercial. Queria te agradecer. Eu que tenho que te agradecer por esse espaço. Acho que é muito importante a gente falar, né, das questões psíquicas, porque elas estão aí, e as pessoas muitas vezes veem as questões exatamente como um tabu. Então, eu tenho só a agradecer, Carol, e muito obrigada mais uma vez. Imagina, que isso, eu que agradeço. Agora a gente vai para um rápido comercial e, na volta, a gente vai fazer uma surpresa aqui, algo bem diferente. Vamos mostrar para vocês, ao vivo, um estúdio de fotografia. Voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por
Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E a gente vai aprontar um negócio aqui. A gente vai caminhar aqui, vamos lá, vamos seguindo aqui pelos nossos estúdios aqui na Rede Petrópolis. Tem 2 estúdios aqui, pertinho um do outro. E agora, vamos lá, né? Vem cá. A gente está aqui. As meninas da administração. Ainda não é o estúdio. Ainda não é o estúdio. Pessoal aqui na redação, Nelson Custer, Gustavo, bom dia, meninos. Pessoal já trabalhando aí no Jornal Panorama, no final do dia, ter notícia para você que está em casa. E vamos lá, né? Aqui tem edição de imagens, a direção aqui também. E vamos que vamos, estamos chegando. Chegamos aqui no estúdio, né? Maravilhoso, bem ao lado da Rede Petrópolis Televisão, trabalhando aí um pouquinho já, gente, começando o dia, não é isso, Érica? Ah, que bacana, tá fresquinho, né? Fresquinho, e essa mudança, assim, para vocês, então é um marco também, né? Eu acho que nosso trabalho, a gente tem essas coisas, assim, mudar é gostoso, bacana, né? Muito bom, a gente está sempre animado, até quando teve, a gente nunca imaginou que teria tanto a ver com a gente, né? A gente está aqui junto. Com certeza, é muito bacana. E assim, a gente tem essa possibilidade porque vocês aqui pertinho também estão auxiliando nessa questão dos vídeos, de criação também, não é isso? Isso, que é muito a nossa área, né? A imagem já envolve a arte também, né? A criação. Júnior já foi no nosso programa, prometeu aí. Carol, né? Você cumpriu sua palavra, hein? Tá vendo? Ó. Ele falou, olha, quando o meu estúdio estiver pronto, quero que você vá lá no meu estúdio. Eu falei, não, eu vou, porque a gente quer mostrar, né? Quer mostrar um trabalho super bacana, um trabalho de qualidade. A gente observa que tem toda a estrutura para fotografia, né? Bem bacana. E como funciona? Esse é o fundo e depois ele pode ser mudado, né? Esse é o fundo infinito, porque com essa ideia do... Não tem uma... Ele faz uma curva ali, tá vendo? Isso com a pessoa em pé, parece que ela está no meio de um nada. Entendeu? Dá uma impressão bem legal, aquela bem foto do estúdio, né? Fica aquela foto no nada. E com essa foto, a gente pode até trabalhar ela, botar alguns efeitos atrás,
E aqui a gente pode mudar também, bota o fundo preto, bota outras cores, bota outros tecidos. Bem legal. Dá uns efeitos bacanas. Bem bacana. E tem muita coisa aqui, já estão aqui os computadores funcionando. Bem legal. Vocês fazem fotos de casamentos, eventos de uma maneira geral, né? O nosso forte é casamento. É claro que depois a gente acaba continuando, né? Seguindo a pessoa. Vai para gestação, aí vem o neném, que é uma parte muito gostosa também, que a gente acompanha. A gente estava até conversando aqui que esse final de semana a gente fotografou um casal, que a gente está desde o casamento fotografando eles, e todo ano eles fizeram as bodas de papel. Ai, que aí a bonitinho. gente fez as fotos. Aí esse ano eles fizeram 2 anos de bodas de algodão. Aí a gente fez também, a gente vai acompanhando, E né? daqui a gente um pouquinho esse casal vai arrumar um nenenzinho. vai, a gente já jogou tirar uma a nesse fotinha da último barriga. ensaio. Isso aí. A gente falou, daqui a pouco a gente vai fazer um ensaio com a barriga, né? Isso aí. O pessoal deve estar um pouco curioso aqui. Vamos mostrar um pouquinho, vou folhear um álbum aqui. Vamos, Daniel dá um close claro, aqui, vamos peraí. sim. Muito legal. É um trash na praia, explica Esse aí a Que gente fez lindo. um trash lá no Rio. O trash a gente chama de trash, mas na real, assim, você vai, faz as fotos do casal depois do casamento, né? Uhum. E nesse dia, ela tinha que devolver o vestido, só que caiu um temporal. Aí molhou o vestido todo. Molhou tudo, molhou o Jesus. vestido. A gente teve que alugar aquelas barraquinhas para ficar com equipamento embaixo. Foi lá na Praia da Augusta. Muito bonito, muito bonito. E é uma recordação, assim, é uma coisa que é pra sempre, né? Pra Compensa sempre. porque é um negócio que é pra sempre. E é legal que, assim, é uma tendência que veio pra ficar, né? Essas fotos pós-casamento. E a noiva aproveita bastante Eu o ia dizer vestido, isso. né? Eu acho que o mais gostoso disso, assim, Lindo, ficou lindo o efeito da chuva. é que não é todo mundo que consegue curtir o casamento, no sentido de ficar à vontade, né? E a noiva, principalmente, porque a noiva precisa se produzir, tá impecável. Aí eu sinto que o casal, nesse dia, ele curte aquele momento, a noiva curte o vestido dela. Então eu vejo que não é só a foto em si, é o dia, que é muito gostoso. momento, É né? um Já momento. passou a tensão também, né? Do casamento, já está mais relaxado, já está curtindo. É verdade. É porque, como a Erika falou, no dia do casamento, acho que os noivos ficam muito tensos, né? Na É verdade, muita cobrança, né? Exato, pra tudo dar certo, até e uma aquela autocobrança, tensão, isso. Então depois é aquela parte gostosa, né? De curtir. Eu acho que todo mundo fica tenso, até os fotógrafos, porque assim, tem momentos, por exemplo, na igreja as coisas não vão se repetir. Não, tem que pegar. Então, né? é Nunca tudo se no repete, momento, né? então- Você tem que, né, tá sempre muito, muito atento, muito ligado. Ai, que lindo. Agora de bebês, né? Esse já é um newborn. Muito fofo, que também é uma tendência agora, porque o bebê cresce tão rápido, né? Se a gente não curtir... E assim, esse momento, Olha, que a criança fofo. não fica... É muito diferente, né? Quando nasce, ela tá muito diferente. Uhum. Então, até para recordar. É muito gostoso Lindo. também. Falando, só não gostei do time, tinha que ser vascaíno, mas tudo bem, né? Não, flamenguista. Lindo, lindo demais. É bacana, acho que o registro da fotografia, trabalhar com fotografia deve ser um privilégio muito grande, fazer parte desses momentos. A né? gente trabalha com a parte boa, né? É muito gostoso, assim, tudo que envolve a fotografia na parte de evento, a pessoa está feliz, né? Então é muito bom. A gente acaba se envolvendo com isso, assim, a gente está há 7 anos, trabalhando 7 anos e meio, trabalhando com evento. E assim, até hoje eu me emociono. A gente vai em casamentos, às vezes eu choro. Tem uma amiga nossa também que trabalha com a filmagem. Quando a gente está junto, fica eu e ela chorando. Gente, a gente não vai parar de chorar nunca. Porque é muito gostoso, né? A gente se envolve mesmo. Eu acho que cada história é uma história diferente, né? Isso. Então, quando vocês mergulham na história e conhecem Não os tem como não noivos, se envolver, né? É. A gente acaba se envolvendo, sim, fica amigo dos noivos, porque é há muito tempo juntos, né? É. É 1 ano antes do casamento, eles já estão aqui. A gente Então já conhece. é uma caminhada, né? Queria parabenizar vocês dois, que além de fotógrafos, além de serem uma equipe, são também casados, né? Eu acho que é um casamento em todas as áreas aí, né? Profissional, na vida pessoal. E que aqui seja um lugar que seja de muito sucesso, que vocês, assim, cresçam a cada dia mais, cresçam, né? Que esse trabalho ele venha a frutificar bastante. Isso aí. Carol, essa parede preta aqui é uma parede decorativa aqui no estúdio, né? Muito Tem bacana. um desenho Eu que a adorei. Érica fez aqui.
E eu quero que você deixe uma assinatura, um desenho, deixe uma decoração pra gente aí na parede. Que bacana, eu vou deixar então, né? O que eu vou desenhar, gente? Eu estava desenhando uma câmera. Aqui. Pode ser aqui por cima. Aqui. Então tá, né? Vamos lá fazer um microfone, então, né? É, isso. E assina do lado. Né? Gostei da ideia. Assim, eu não desenho igual você não, né? Mas vamos lá, vamos tentar. A ideia é deixar a sua marca, é isso aí. Os pontinhos. Aí assina também. Fiozinho aqui. Tá show, ó. Ó. Vamos lá, de Carolina Costa, a letrinha. Como é que ficou? Aí já vou chamar a Carol para decorar a parede toda. Não ficou ótimo. Assim, não. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado pela surpresa aqui, pela visita aqui do estúdio. Eu que agradeço. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Gente, eu quero mandar um beijo aqui pro seu José, que é pai da Érica, que assiste sempre o nosso programa, que tem o maior carinho aqui com o nosso trabalho. Meu muito obrigada pelo seu carinho, de estar sempre aqui com a gente, torcendo pelo nosso trabalho. Isso que faz toda a diferença. Aliás, essa é a parte mais gostosa do meu trabalho, é esse carinho que as pessoas têm com o que a gente faz. Meu muito obrigada pela sua audiência. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, ao vivo, a partir de 9 horas. Eu espero você que está em casa para ficar aqui juntinho com a gente, falando um pouquinho mais sobre qualidade de vida e sobre tudo isso que engloba o que é saber viver. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.